A todos meus seguidores, irmãos, amigos, familiares, a bênção do Senhor estejam sobre vocês. A paz, a força, a harmonia estejam dirigindo os seus passos. Mas especialmente hoje, estou suplicando a Deus pelos nossos compatriotas, irmãos, lá no Rio Grande do Sul. Tragédia grandiosíssima, uma catástrofe nunca vista no Brasil. Muitos dos nossos compatriotas perderam tudo, familiares, até amigos nossos. Muitos dos nossos irmãos sofreram juntos ali, não há como escapar disso. E o nosso dever não é julgar, o nosso dever é suplicar a Deus para que tenha misericórdia e supra as necessidades deles, e naquilo que nós pudermos também vamos auxiliar. Nós estamos publicando esses vídeos para a glória do Senhor. É Ele que é o autor da palavra de Deus, não é nenhum dos escritores que Ele escreveu por intermédio deles, e nem aqueles que expõem a palavra como eu exponho. A glória é do Senhor. Se alguma coisa eu faço na exposição da palavra é porque Ele, o autor da palavra, me ilumina, me dá entendimento para expor. E se você gosta de publicar, de expor, de pregar a palavra de Deus, você pode cooperar comigo e inscrever-se no meu canal, comentando, compartilhando e até mesmo orando por mim para que eu tenha o entendimento dado pelo Espírito Santo para manifestar a glória de Deus. Nós vamos dar sequência ao estudo que estamos fazendo no Evangelho segundo João. Ainda estamos no capítulo 1. E hoje nós vamos dos versos 15 ao 19. 15 ao 19. Por quê? Eu entendo que Deus, em sua glória e em seu poder, aliás, nós vamos do 15 ao 18. Eu entendo que Deus, em sua infinita misericórdia, revelou aos homens quem Ele é, fazendo-se igual a homem em carne, mas não sendo homem como o homem, pois o nascimento dele é diferente do normal, do original, do homem que gera outra carne. Por isso, nós refletimos muito, oramos muito para que Deus nos dê entendimento. E no versículo 15 do capítulo 1 até o 18, ele vai nos narrar assim. No 15, João, que é João Batista, testemunha a respeito dele e exclama: Este é o de quem eu disse, ou quem vem depois de mim, contudo, a primazia é dele, porquanto já existia antes de mim. Por que clamar? João Batista estava pregando sobre Jesus e ressaltava que ele mesmo, João Batista, era menor que Jesus, porque Jesus tem a primazia, ele é de toda a eternidade. Existia nesta expressão, ele existia antes de mim. João Batista é consciente de que ele era criatura do Ser Supremo.
Porém, agora resgatado da morte originada pelo pecado da desobediência de Adão, ele faz um complemento dos versículos 1 ao 13, uma sequência natural do versículo 14. Ele é criatura, Jesus, Cristo é o Criador. Primazia, primado, primeiro, o que está em primeiro lugar é dignidade e honra. Cristo é o primogênito. Cristo está no governo de todo o universo. Tudo foi entregue a ele pelo Pai. Exclamar é a palavra completa, destacando como clamar ou expressão usada pelos rabinos que pretendia ser ouvido ou mesmo que gritar, falar em alta voz. O versículo 16, porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. Plenitude, aquele que está cheio, completo, limite de tempo exato. A encarnação de Jesus acontece no tempo determinado por Deus, nenhuma fração de segundo antes ou depois do determinado tempo. Podemos confrontar esta afirmação com Gálatas 4:4, Efésios 1:10 e 3:19 e alguns outros textos. Graça sobre graça. A aliança até a vinda de Jesus já era graça. Desculpe, pois o povo fora escolhido dentre todos os povos para ser propriedade exclusiva de Deus. Porém, na vinda do Messias, a graça em toda a sua plenitude estabelece a salvação dos eleitos antes e depois da vinda de Cristo. Por isso, após a vinda, o tempo que a igreja vive sobre a terra é chamado de dispensação da graça. Nesse caso, a graça somente é trocada pelo cumprimento total da lei, que fora cumprido em toda a sua plenitude por Cristo Jesus, a obediência total. Filipenses 4:8. Por isso a expressão graça sobre graça. Versículo 17. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Intermédio, costume e a afirmação dos judeus, especialmente os fariseus e escribas, era: Moisés falou, Moisés ordenou, e até mesmo na dispensação da graça se fala que Moisés, Davi, Elias ou qualquer outro personagem bíblico, como se fossem eles os autores. Porém, tudo que foi escrito e ordenado e realizado na antiga e na nova dispensação não foram os personagens humanos que escreveram, mas Cristo escreveu, efetuou e agiu por intermédio deles. Assim como todos os milagres, até mesmo as expressões onde os escritores expõem as suas próprias situações, são inspirados por Cristo. Verso 18. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é Cristo e Cristo revelou. Viu, ver, contemplar, estar ante a face. Deus é Espírito. Ele age independentemente de um corpo igual ao humano. Ele não depende da criatura. Ele é em si mesmo o poder, a graça, o amor, a misericórdia, a justiça, tudo. Por isso mesmo, os seres humanos foram criados por ele em semelhança à sua imagem. Que esta expressão no unigênito Filho, Cristo, quando Deus escreveu por intermédio de Moisés as suas tábuas da lei, Moisés ouviu a voz, porém a imagem estava oculta, e como línguas de fogo é que foram escritas foi escrita a lei na rocha. Êxodo 24:12, seguinte e 34. Está no seio expressa o íntimo relacionamento entre o pai e o filho, apenas para ilustrar ou ter uma ideia da intimidade entre o pai e o filho, podemos perceber a criança no ventre da mãe. Ela ouve, ela sente, ela se movimenta no útero da mãe.
Muitas vezes o pai encosta o ouvido, conversa com ela no ventre da mãe e ela se mexe. Cristo é mais que isso, porque ele e o pai são a mesma pessoa. Quando Cristo é encarnado, ele não tem reações contrárias ao pai, mas suas ações são exatamente iguais à do pai. Revelou. Foi Cristo que desde toda a eternidade quem revelou Deus à criatura humana. Foi por intermédio dele, por ele, que após ter criado o homem do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego de vida. Por isso em João 14, 6 ele diz, desculpe, eu sou a ressurreição e a vida. Foi por intermédio dele que tudo foi criado. E toda a revelação de Deus escrita para os homens humanos, como revelação de Deus, do Deus eterno. Até os próprios atos humanos dos escritores da palavra de Deus foram inspirados e ordenados por ele. Breve comentário. Versos do 15 a 18, A encarnação. Deus se fez em forma humana a fim de resgatar o homem para si mesmo. Deus criou o homem com o instinto de fazer sua vontade e deu para Adão o poder de decidir, o chamado livre-arbítrio, que só Adão teve. Por si mesmo, decidir por si mesmo e escolher. Ele tinha um poder absoluto de escolha, o livre-arbítrio. E Adão fez sua própria vontade, descumprindo a vontade de Deus e a ordem de Deus, comendo da árvore da ciência do bem e do mal. Gênesis 2:17 e Gênesis 3:6. Assim é a afirmativa de Romanos, quando diz, pois todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus. A primeira lei pós-pecado na existência da criatura é que ela ame ao seu Criador com todo o seu coração, alma, mente e forças. Porém, Deus é espírito perfeito, e o homem se acha cercado das limitações de um corpo material, esta carne, corrompido pelo pecado, e tem um conceito muito vago, muito escasso de quem é Deus. O Criador veio às suas criaturas na forma de uma delas, na pessoa de Cristo, para poder dar-lhes uma ideia clara e instrutora da classe de ser que ele é. Deus e Jesus são um só. João 14, 9 a 10 e João 17, 21 a 22. A grande questão é, como pode Deus salvar alguns e outros não? A resposta é simples, porém complexa. Porque na sua simplicidade se faz necessário de um estudo da natureza de Deus com todos os seus atributos e perfeições. Na criação, em sua inteireza, na ordem dada ao homem, na desobediência de Adão e na obediência de Cristo. Em um dos atributos de Deus em relação à salvação não, é a perfeição. Deus é perfeito em justiça e amor. E estas duas coisas são imparciais. Na preordenação, que foi a lei dada a Adão, o homem tinha o livre-arbítrio e escolheu estar contra Deus. Foi destituído da glória de Deus, separado. Em Cristo, Deus salva alguns e assim ele cumpre a plena justiça e o pleno amor. Pense nisso, medite. Deus te abençoe.